caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Mais um vídeo aqui do conteúdo do professor Nilson Luiz para você, não é isso? Hoje nós vamos tratar de quê? Dentro da nossa realidade da formação do aeronauta brasileiro, focado nos parâmetros da segurança de voo. Vamos falar de quê? Vamos falar de danos ocasionados por objetos estranhos, Foreign Object Damage, né? O famoso, conhecido FOD, não é isso? Então, tem muita coisa para falar de FOD, né? Mas antes de falar de FOD, eu digo para você que eu tenho necessidade que você faça a sua inscrição. Você não fez ainda a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Por favor, faça logo a sua inscrição, né? Compartilhe o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube com seus amigos, né? Ajude a divulgar nosso trabalho. Nós precisamos saber o que você acha do que nós estamos fazendo aqui, não é isso? Dê seu like, acione lá o sininho e passe a receber as notificações referentes aos conteúdos que o professor Nilson Luiz insere exclusivamente para quem? Para você. Tá claro? Então, dano ocasionado por objeto estranho, não é isso? Né? O que é isso? É qualquer dano provocado a qualquer parte da aeronave por um material estranho. Né? Essa definição de FOD, né? É usada lá pelo FAA. Tranquilo? O problema do FOD, a dinâmica do FOD é uma coisa muito curiosa, né? O FOD, ele é caracterizado por uma grande contradição, né? Existe um grande paradoxo entre a simplicidade do fator contribuinte, às vezes é uma pedrinha, um parafusinho, né? E as enormes consequências que podem acontecer a partir de um parafusinho, de uma pedrinha. Tá claro, né? Então, a operação manual de cata de FO é a mais simples e mais eficiente maneira de se identificar e resolver objetos estranhos na área operacional, né? Você tem que identificar, remover e dar um destino adequado para isso. Não é só colocar num saquinho e jogar no lixo. Nós vamos falar sobre isso também, né? É importante recolher? É de extrema importância. Mas o trabalho não se resume a isso, né? Por que aquela pedrinha está ali? Por que aquele pedaço de cerâmica de feno foi para ali? Aquele pedacinho metálico que oriundo de um ninho, por que foi parar ali? Né? Esse estudo precisa ser feito. Alguém no seu sítio aeroportuário deve estar fazendo esse tipo de trabalho. Não é isso? Conclusões são tiradas a partir desses estudos. Né? Então, se tratando de FOD, vai haver dois tipos de custos para poder remediar quando aconteceu alguma coisa decorrente desses objetos estranhos. Você vai ter os custos diretos, né, decorrentes do FOD, ou seja, os custos aplicados diretamente nos reparos e ou substituições necessárias para retornar a aeronave ao serviço. Você vai ter que o quê? Consertar um avião. Isso gera gasto, não é isso? Esses são os custos diretos. E os custos indiretos, né? Os custos indiretos são gerados pela indisponibilidade da aeronave e consequente falta de alcance dos objetivos operacionais planejados. Então, existia um planejamento do setor de operações que contava com aquela aeronave que está afastada do serviço em função de uma ocorrência com a FOD. Né? Esses são os custos indiretos, tá claro? Custos diretos para consertar a aeronave e custos indiretos são aqueles ocasionados pelo afastamento da aeronave do serviço e, consequentemente, dificuldade de atender, né, ao planejamento do setor de operações. Beleza? Claro? Então, vamos falar aqui de alguns exemplos possíveis, né, de problemas gerados por FOD. Primeiro, detritos no pavimento, né? Você tem detritos no pavimento, você pode ter de diversas origens, né? O que é mais comum é do próprio desgaste, né, do pavimento, que ele vai se degradando com o tempo e vai soltando fragmentos, né? Esses fragmentos podem gerar o quê? Danos em hélices, né?
sobretudo de acordo com o tipo de aeronave que opera no teu sítio aeroportuário, né? Se for um Seneca, né? Um King, aeronaves que têm a hélice próxima do chão, né? Eles são mais expostos a danos por detritos no pavimento, né? Os ATR, né? As aeronaves que têm a hélice mais elevada, com asa alta, né? O motor alojado na asa, também pode estar sujeitos a esse tipo de FOD. Agora, em comparação com um determinado aeronave de hélice mais baixa, pode ser que tenha menos. Contudo, né? As aeronaves maiores, como o ATR, elas têm uma operação muito mais intensa, e com isso vão estar mais expostas também a possíveis FOD, de acordo com os aeródromos que elas fizerem os pousos e decolagens. É claro, de acordo com o cuidado que os administradores de aeródromos vão ter perante a questão do material estranho presente, seja nos pátios, seja nas áreas de manobra ou nas pistas de pouso e decolagem, as PPD. Não é isso? Outro exemplo aí, né? Objetos estranhos na pista, não é isso? Né? Que podem gerar danos em pneus. Muito comum também. Ainda mais entre uma partida e outra, né? Então, o que acontece? Se eu fosse falar com você aqui, né, especificamente de danos de pneus por FOD, ora, eu precisaria de uma palestra inteira, 50 minutos, 1 hora, para falar só disso. Material é que não falta, né? De danos ocorridos em pneus em função de FOD. Tá certo? Também temos aí a possibilidade de ferramentas esquecidas dentro das aeronaves, né? A aeronave está parcialmente desmontada, aí você está trabalhando lá, aí depois você fecha aqueles acessos e uma aeronave ficou lá. Ficou uma chave de fenda, ficou um alicate, enfim, né? Ficou um paquímetro, alguma coisa ficou lá, e conforme a aeronave vai operando, essa ferramenta fica solta dentro da construção da aeronave, ela pode se alojar, né, numa roldana, travar um cabo de comando, né, e travar uma situação difícil, né, e você vai ficar o quê? Sem condição de controle de voo. É isso? Então, as ferramentas esquecidas em aeronaves também são críticas, né, também são críticas perante a possibilidade de ocorrências decorrentes de FOD. Tá claro? Ainda você pode citar sujidades presentes nos fluidos hidráulicos, não é isso? Gerando o quê? Possíveis entupimentos de sistema. Aí você vai ter o quê? Falha ou mau funcionamento de um sistema, que é um tipo de ocorrência. Se você pesquisar lá na MCA 3-6, né, Manual de Investigação do CIPAE, você vai ver lá, né, falha ou mau funcionamento de sistema. E eu digo para você que não são poucas as ocorrências classificadas dessa maneira. É claro que nem todas elas, né, são por impurezas no fluido hidráulico, mas um número considerável tem a ver lá, né, com as sujidades de fluido hidráulico. Toda vez que você faz um trabalho de manutenção, você conecta a aeronave num teste hidráulico auxiliar, existe a possibilidade de você estar contaminando o fluido hidráulico, né? Todas as características lá dos trabalhos hidráulicos, né, demandam um certo cuidado quanto a isso. Tá claro? E os FO em motores? Também é crítico, né? Vocês sabem que a ingestão de material estranho por motores, né, pode gerar danos em componentes móveis, e aí, meu amigo, muito provavelmente você vai ter consequências o quê? Catastróficas. Lembrem lá dos despalhetamentos, né? É alguma coisa que não tem o que fazer. Despalhetou, você tem que confiar no outro motor, caso tenha, né? E tem que ter treinamento, habilidade em situações de emergência para fazer o pouso morno. Tá claro? E ainda você também tem, né, possíveis impurezas no interior de tanques de combustível. Isso pode gerar entupimentos, né? Isso pode gerar mau funcionamento. Lembra lá dos pescadores, dos filtros, das bombas, né? E você pode ter um problema no caminho entre o combustível que está no tanque até o motor. E o motor deixar de ser alimentado por combustível com a asa cheia de combustível. E você tem uma parada de motor por falta de combustível, tendo combustível. É popular, conhecida popularmente pane seca molhada, né? Onde você não tem o motor funcionando por falta de combustível, contudo, você tem suprimento de combustível na aeronave. Enfim, né? Então, tudo isso pode ser gerado também por impurezas no interior do tanque de combustível, que são materiais o quê? Estranhos. Tá claro, meus alunos? Tudo bem? E agora, como é que está até aqui no vídeo? Tranquilo? Alguma dúvida?
eu peço que você dê uma pausa aí e recupere desde o início para não levar dúvidas para casa. Não prossiga com dúvidas, tá claro? Você sabe que você pode entrar em contato com a gente em qualquer momento aí nos comentários do YouTube ou por as outras redes sociais. Não é isso? Então, eu vou citar aqui agora, né, um acidente clássico que tem a ver, que é originado, né, por FO. Né? Você já deve estar lembrando, né? 25 de julho de 2000. O que aconteceu em 25 de julho de 2000 no aeroporto de Paris, né? Em um voo planejado de Paris para Nova York, houve aquele problema com o Concorde, não é isso? Como é que foi o acidente do Concorde de maneira muito resumida, né? Fica como exercício de casa, né? Pesquisar aí, pegar o relatório e dar a lida, né? Mas qual é o extrato, né, daquele acidente, né? Um pouco antes da decolagem do Concorde, teve lá a decolagem no DC-10, não é isso? E desse DC-10 houve um desprendimento de uma chapinha, um pedacinho de negócio pequenininho, uma chapinha de titânio que ficou lá na pista depois da decolagem. Ficou lá. Logo depois da decolagem do DC-10, veio a decolagem do Concorde. Aí o que aconteceu? Calhou, né, de um dos pneus do trem de pouso principal esquerdo do Concorde atingir essa chapinha. Quando atingiu a chapinha, o pneu foi danificado. Danificando o pneu, aquela corrida de decolagem, né, o pneu veio a estourar. Pressão alta de nitrogênio, né, veio a estourar. Estourando o pneu, foi fragmento para tudo quanto é lado, não é isso? Foi fragmento para a região interna do alojamento de trem de pouso, que tem lá fiação, que tem lá mais tubulação hidráulica, que tem lá um monte de microsuíte, um monte de coisa, não é isso? E também teve o tanque de combustível, a parte de baixo da asa, que é o revestimento do tanque de combustível, né, atingido por esses fragmentos de pneu que foram com alta velocidade. Esses fragmentos que atingiram o tanque de combustível, a parte externa do tanque de combustível, geraram danos e vazamento de combustível. Já os fragmentos que atingiram lá o alojamento do trem de pouso geraram danos do sistema elétrico. E os danos do sistema elétrico geraram o quê? Faíscas. E você tinha faíscas e tinha vazamento de combustível. Então, o que aconteceu? Aconteceu um incêndio. Tudo isso na corrida de decolagem, né? Aconteceu um incêndio naquela região, na câmara inferior da asa esquerda do Concorde, né? Aí a tripulação ali, tentando gerenciar ali, entendeu uma tendência para a esquerda da aeronave. Uma tendência para a esquerda da aeronave, e o engenheiro de voo até sugeriu, né, que a decolagem fosse abortada, não é isso? Mas como eles já tinham ultrapassado a velocidade de rotação, o comandante da aeronave decidiu prosseguir com a decolagem. É claro, né, bem provável que eles não tenham tido até então a ciência, né, daquele incêndio, a parte abaixo da asa esquerda, não é isso? Então eles tentaram decolar, mas o avião não subia de jeito nenhum, né, com todos aqueles problemas, e infelizmente, né, o avião veio atingir um hotel nas proximidades do aeroporto, né, e infelizmente houve 113 mortos, né, nesse evento, tá certo? Tudo por quê? Tudo por causa de um pedacinho de metal que se desprendeu do DC-10 lá na pista. E aconteceu toda essa sequência de eventos, né? Então, tudo isso aconteceu, a gente sabe que qualquer acidente não acontece por uma única causa, né? Aí você tem ali a questão de como que essa peça caiu do DC-10, você tem a questão também do controle de detritos, você também tem a questão do comprimento de pista, você também tem a questão lá do treinamento, se vai abortar, se não vai. Isso aí é muita coisa que você pode tomar conhecimento, né? Lendo lá o relatório lá do acidente do Concorde, não é o caso desse vídeo aqui. Quem sabe outra oportunidade, de acordo com as demandas que vocês me enviarem, né? Mas por hora eu quero que vocês entendam, né, que o desprendimento daquela pecinha do DC-10 foi fator contribuinte importantíssimo, quiçá principal, né, para que acontecessem, infelizmente, esses 113 óbitos. Esses óbitos foram entre o pessoal que estava a bordo e o pessoal que estava no hotel. Tá claro, meus alunos? Tranquilo? Então, dentro dessa realidade que você está acompanhando comigo aqui, das ocorrências decorrentes de FOD, né, eu afirmo a você que o FOD tem uma relação estreita com a ação humana, né? O fator humano, ele é uma mola impulsionadora do FOD. Infelizmente, isso é uma realidade também, isso é
conclusão de literatura, não é o professor Nilson que está dizendo para você, tá? Isso aí são trabalhos que eu já li, muitos infinitos trabalhos que eu já li, literatura especializada, dizendo que a grande parte da presença de FO, né, em áreas operacionais, ela tem origem na ação humana, não é isso? Então, vamos tecer aqui 4 comentários quanto a isso, né? Primeiro, você tem aí lançamento de detritos por pessoas trabalhando na área operacional. É muito comum, não que seja por má índole, má fé, mas é por o foco na tarefa ali, na hora de fazer o freno, por exemplo, né? Caiu ali um pedaço que foi cortado do arame de freno, enfim, né? Então, isso ocorre, né? Aqui no local que eu trabalho, nas ações de cata, FO, a gente encontra arame de freno, sim. É comum encontrar arame de freno, né? Também você pode comentar a interrupção da coleta de detritos ou a falta dessa prática. A prática da coleta de detritos ela é simples, né? E ela é efetiva, ela gera resultados, né? Aqui no local onde eu trabalho, existem 3 coletas de FO por semana, né? Faz aquele cordão humano e passa varrendo ali, né? Observando e pegando tudo que é solto no pátio, tá claro? Aqui onde eu trabalho, no pátio é feito pela ação humana e na área de manobra, ou seja, nas pistas de acesso, nas pistas de táxi, de pouso e decolagem, são feitas por carros limpa-pista. Tá claro? Então, essa questão aí da operação CATFO é de extrema importância, né? Se ela não funciona bem aí no seu sítio aeroportuário, a necessidade de ter um trabalho conjunto para que ela funcione bem. Tá certo? Também a criação de depósitos de lixo nas proximidades do aeródromo, né? O lixo, os lixões, né? Os depósitos de lixo, sempre atraem fauna. E a fauna, elas trabalham, né? Fazem suas necessidades, elas carregam material, elas criam ninhos, né? Não só o problema do risco da fauna em si, a gente pode tratar em outro vídeo, não é assunto desse aqui agora, né? Mas a fauna carrega materiais sólidos ali, né? Concretos que podem gerar, né? Danos por objeto estranho. E também, além da fauna voadora, né, nós temos aí a presença de fauna terrestre, né? Os lixões também podem atrair. É muito comum, cachorro, capivara, né? Outros tipos de animais, coelho, enfim, né? Existem vários tipos de ações de manejo de fauna, mas não é, como eu disse aqui, não é escopo desse vídeo, né? Aguardem aí, quem sabe, de acordo com a participação de vocês, a gente fale disso também, tá certo? Mas, por hora, eu digo para vocês que a existência de depósitos de lixo nas proximidades de aeródromos também contribui com a presença de FOD, tá claro? E ainda, dificuldades culturais e administrativas, além da minimização da importância do tema por parte de alguns indivíduos. Muita gente ainda acha que é FOD, FOD e tal, né? Mas não dá, cara, não entende na sua totalidade que o FOD, né, pode derrubar a aeronave, né? Uma pedrinha pode derrubar a aeronave. Enfim, né? Fazer o quê? Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Então, esses foram os comentários que eu tinha para falar para você, né? Sobre a relação estreita, direta, entre a ação humana e as ocorrências geradas por danos por objetos estranhos. Tá claro? E para fechar o nosso vídeo aqui, eu vou tratar aqui da prevenção contra o FOD. Tá claro? A prevenção contra o FOD, a literatura também, né? Ela nos mostra que existem 2 grandes grupos de atividades a serem executadas, tá? 2 grandes grupos. Qual é o primeiro grande grupo? São as atividades de prevenção acadêmica. Prevenção acadêmica e de ação o quê? Direta. São ações genéricas que servem para qualquer aeródromo, né? Então, vamos citar aqui, ó. Cursos e palestras de orientação, é claro, né? Literatura especializada, acesso e incentivo à literatura especializada tratando de presença de materiais estranhos em aeródromos, não é isso? O uso de cartazes de alerta, os cartazes são importantes, você muda do cartaz de lugar, vai trocando os cartazes para chamar a atenção das pessoas, não é isso? Operações de coleta de FO, como eu já citei, né? O uso do carro limpa-pista, de grande importância, né? O uso e a frequência do uso, sobretudo que depois de um dia de muita chuva, é normal que se solte mais detrito da pista, enfim, o administrador aeroportuário tem que estar tendo cuidado quanto a isso, né?
E ainda a aplicação de um sistema eficiente de controle de ferramentas, não é isso? As ferramentas que saem da ferramentaria, elas necessariamente estão retornando ao término do turno, ou não? Se não retornaram, onde é que elas estão? Não pode. Onde é que... O camarada que pegou essa ferramenta tem consciência de onde ela está? Ela não está dentro da aeronave? Não está largada em algum lugar que pode gerar um problema? Foi esquecido dentro de um trator, em cima de uma fonte? Enfim, né? A necessidade de ter cuidado com as ferramentas retiradas na ferramentaria. Esse controle de ferramentas tem que ser efetivo. O controle de ferramentas é diretamente ligado à presença de materiais estranhos na área operacional. Tá claro? E dentro da aeronave também. Tá certo? Então, essas foram as atividades diretas, as atividades genéricas, né? A gente chamada de atividade de prevenção acadêmica. Tá claro? E as ações direcionadas para problemas específicos de determinados aeródromos, né? Eu falei que o primeiro grupo de atividades são atividades genéricas. O segundo grupo de atividades são as atividades específicas para cada tipo, né? Para cada espécie, para cada local, não é isso? Para cada sítio aeroportuário. O que a gente tem a comentar sobre isso, né? Por exemplo, análise dos FOs encontrados e identificação das respectivas origens, né? Um pedaço de arame de freno, até certo ponto, é fácil identificar, né? Foi encontrado aonde? Numa determinada posição do pátio, né? Quais foram as aeronaves que foram estacionadas naquela posição? Houve algum trabalho de manutenção? Houve um trabalho de estanqueio? Que tipo de reboque que aconteceu? A aeronave estava desmontada, parcialmente desmontada, não estava? Enfim, né? Você tem acesso ao tipo a alguma dessas pessoas que estavam trabalhando no avião? Você pode conversar informalmente com essas pessoas, né? Mostrar o pedaço de arame de freno que foi encontrado, relatar para elas que a necessidade de ter mais cuidado, né? Mostrar, conversar sobre exemplos, né? Falar do Concorde, falar do outro tipo de acidente que aconteceram exatamente por materiais que foram deixados na pista. Isso é de grande valia, né? Então, de acordo com a especificidade do sítio aeroportuário, você pode ter essas ações pontuais. Tá claro? Também, a identificação das origens de ocorrências envolvendo o FOD, né? Você identificar quais foram as ocorrências, né, oriundas do FOD. E poder trabalhar em cima delas e poder divulgar o que aconteceu. É isso? Estudos contra possíveis atualizações do sistema de controle de ferramentas, né? O sistema de controle de ferramentas ele está fadado a buscar uma melhoria contínua. Não existe sistema, né, de segurança operacional que seja infalível, que seja o quê? Que seja o adequado. Nós estamos sempre buscando o adequado e sempre identificando novas formas de mitigação, né? Então, se o seu sistema da tua organização, você entende que está funcionando bem, se você olhar com critério, você pode achar alguma coisa que pode melhorar. Tá claro? E ainda a análise dos réu-prévios, né? Em comparação com o número de ocorrências afastadas do FO, né? Então, você começa a fazer um controle de porcentagens. É feito aqui onde eu trabalho, né? Se você for parar para pensar, não sei, vamos dizer um chute aqui, 1/5 dos meus réu-prévios, né? Do total dos meus réu-prévios tem a ver com FOD. Então, quer dizer, se eu atuar, né, melhor nesse controle de FO, eu vou diminuir as minhas condições seguras em 1/5 delas, né? E por aí vai. Então, a equipe de segurança operacional, independente de como é que ela se chama, SSO, enfim, de como é que esse pessoal aí do teu sítio operacional é chamado, né? Esse pessoal tem que ter alguém contando com isso, tem que ter efetivo trabalhando nesse tipo de coisa, né? A gente não consegue tirar conclusões se não tiver um programa onde a gente possa excluir os dados, né? Tudo isso é feito através de quê? Do trabalho humano especializado. Tá claro, meus alunos? Tudo tranquilo, né? O que vocês acharam do vídeo? Beleza? Comenta, né? Dá o like aí no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. O que a gente falou hoje? Falamos de Foreign Object Damage, né? FOD, o dano causado, né? Ocasionado, né? Por o quê? Por objetos estranhos. Falamos a definição de FOD é usada lá no FAA, né? Falamos dos custos diretos e indiretos dos FOD. Citamos alguns exemplos. Falamos daquela ocorrência clássica do Concorde, né? Da pecinha que soltou do DC-10, que bateu no pneu do Concorde, o pneu estourou e danificou o tanque de combustível e algumas cablagens lá
interior do regimento do tanque de combustível, combustível vazando, mais cablagem danificada, tivemos um incêndio, a aeronave não conseguiu subir na decolagem, infelizmente ela atingiu lá um hotel e 113 óbitos foram concretizados nessa ocorrência, infelizmente, não é isso? Falamos que a presença do FOD ela é intimamente ligada, é diretamente ligada à ação humana, não é isso? E falamos que a prevenção de FOD ela é composta por dois grandes grupos de atividades. As atividades diretas de prevenção acadêmica e as atividades direcionadas às especificações de cada sítio aeroportuário. Tá claro, meus alunos? Tranquilo? Onde é que você pode interagir com o professor Nilson Luiz, além dos comentários aqui embaixo que você está vendo aqui no YouTube? Você pode falar com o professor Nilson Luiz no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, Twitter, Getter e ainda TikTok, não é isso? Nós estamos aí com essa gama de possibilidades de poder interagir com vocês, né? Faça contato conosco, diga o que você está achando do nosso trabalho, né? Nosso trabalho é fomentado, né, por vocês e para vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção de sempre, é um prazer, uma honra, na verdade, estar com vocês aí nesse trabalho, né? Na busca de diminuir o número de acidentes. Nosso papel aqui, nosso objetivo é trabalhar para que você tenha o quê? Uma boa formação do aeronauta brasileiro, você é o nosso aeronauta brasileiro, né? Ou é um amigo aí que gosta de aviação, que é simpático à aviação, né? Mas que não possa esquecer sempre que nós estamos pautados em quê? Nos parâmetros da segurança de voo. Tá claro? O professor Nilson Luiz agradece a sua participação, fique com Deus, bons estudos, permaneça contando comigo. Até logo!